Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos falar hoje sobre algo fundamental a você conquistar a sua aprovação. Vamos falar sobre saúde mental, sobre um dos grandes fatores que vão fazer com que você chegue lá. E talvez hoje você negligencie esse aspecto. E talvez hoje você não dê a devida atenção que precisa dar. Ou talvez você conheça alguém que de fato está caminhando por um caminho que não é o melhor para conquistar os respectivos objetivos. Mas antes de falarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, não deixa para fazer depois, porque isso é procrastinação. Essa palavra é difícil. Procrastinar é você deixar para depois o que você pode fazer agora. É só você clicar no botão para seguir e ativar as notificações, ativar o sininho. Ah, professor, e se eu não gostar, depois você dessegue, se é que é possível isso. Depois você retira a notificação, se for o caso. Mas é importante você agir. Por quê? Porque vai fazer diferença na sua jornada estudantil, vai fazer diferença na sua vida. Você precisa se permitir a esta transformação, a essa mudança de hábitos, a essa linha de fazer o que você sempre fez. Ou seja, repetir padrões do passado não vai te ajudar a progredir. Se você, então, está no Spotify, já segue o podcast, ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só, olha a frase de hoje, uma frase do professor Alan Vinícius, inspirada em diversos grandes players do mercado. Aliás, o Joel J também fez um ponto de vista sobre isso, cuidar de si. Então, muito bacana. Mas qual é a frase que eu trouxe aqui para você? Cuide de você. A saúde mental é fundamental à conquista da sua aprovação. É exatamente isso. Saúde mental. Sem ela, você não consegue levantar da cama todos os dias para fazer o que precisa ser feito, para estudar, para trabalhar, para cuidar da própria saúde, para cuidar das pessoas que você gosta, para você dar atenção de qualidade às pessoas que você ama. Sem saúde mental, você não consegue mudar o seu patamar. Aliás, quando nós estamos no avião, lembre-se daquela parte inicial onde existem as orientações em caso de despressurização. O que é feito? Primeiro coloque a máscara em você para depois você ajudar as outras pessoas. Porque se você não tiver bem, se você não tiver com o equilíbrio necessário, você não consegue efetivamente conquistar ou fazer com que a outra pessoa faça o que você entende que é o melhor. Existe uma linha nas bases da PNL, na programação neurolinguística, que é importante eu trazer aqui para você, que é exatamente o seguinte: a frase é bactéria conhece bactéria. Pessoa conhece pessoa, pessoa se inspira com pessoas. E por que eu estou falando isso para você? Às vezes você olha para uma pessoa e diz assim: fique alegre, fique feliz, sinta-se motivado, sinta-se motivada. Só que você não está. Então, anote isso. Se você ainda não anotou nenhuma frase como de impacto do episódio de hoje, eu vou te colocar essa frase de impacto agora. E qual é essa grande frase? É, primeiro, sinta-se. Depois, efetivamente contagie a outra pessoa. Então,
haja exatamente com o estado de espírito que você gostaria que aquela outra pessoa estivesse. Então, se você, por exemplo, quer animar uma pessoa que teve uma perda, ou de repente você quer contagiar um ambiente para que determinada pessoa consiga ter a motivação necessária a conquistar algo, você precisa primeiro estar motivado ou estar motivada, para depois você motivar a outra. Entende? Então não adianta você falar que a outra pessoa deve estar motivada se ela está vendo você com os ombros baixos, você com essa voz baixa, com as pálpebras dos olhos baixa. Então, pálpebras baixa, ombros baixos. O que é que você está indicando? Voz baixa. O que é que você está indicando? Você está indicando uma situação de tristeza. Se você está indicando uma situação de tristeza, não tem como a outra pessoa assumir uma característica de felicidade. Então, se você quer que o ambiente esteja feliz, primeiro você esteja feliz. Se você quer que o ambiente esteja descontraído, primeiro esteja descontraído ou descontraída. Não esteja tenso ou tensa. Não faz sentido. Quando você está especificamente em um local, é importante que você modifique a sua mente de forma a você conquistar aquela energia que você quer para você e para o ambiente. Então, por isso que é tão importante você cuidar de si. Eu gosto de trazer um exemplo de 2023, algo que eu nunca compartilhei publicamente, mas vou fazer isso aqui agora, que é o seguinte, em 2023 eu fiz um exame e nele as minhas taxas elas estavam todas elevadas. Só para que vocês tenham noção, os triglicerídeos, por exemplo, triglicerídeos, né? Ele estava em 250. O valor de referência é 150. Quando a gente pega colesterol, quando a gente pega açúcar em jejum, o açúcar está um pouquinho acima. Mas quando eu vi aquele exame, eu falei, caramba, eu tenho um filho e esse filho, ele tem 9 anos. O que eu quero ver da vida dele? Eu tenho uma esposa, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu tenho os meus estudantes. Quando eu falo os meus, as minhas, é porque são pessoas que eu tenho uma missão. Eu preciso ajudar a transformar a vida de cada um de vocês. Só que se eu não olhar para a minha saúde, como é que eu vou ter a capacidade, como é que eu vou ter a energia de ajudar a transformar a vida dessas pessoas? Como é que vai ser o meu filho se ele não conseguir ter efetivamente uma referência de um pai? Só eu posso mudar isso. Eu não contei para ninguém, nem mesmo para minha família, sobre o resultado desse exame. Porque tudo quem tinha que fazer era exatamente eu. Só eu poderia modificar aquela realidade. Naquele dia, eu estava com exatos 103 quilos, 102,5 quilos. E no IMC, sem pensar, né, em massa magra, em massa musculosa, eu precisava chegar a uma linha, né, sem fazer a parte da bioimpedância, eu precisava chegar só pelo IMC, né, que é o peso e a altura, que hoje não é o índice mais recomendado isoladamente, eu precisava chegar na base de 80 a 84 quilos, tá? 82 quilos. Imagina, pela minha altura. Eu estava com mais de 20 quilos a mais acima do peso. É, e o que mudou de lá para cá? Eu entendi que eu precisava modificar a forma, a minha programação mental. E ser saudável precisava virar um hábito e não simplesmente uma obrigação.
Eu fiz um podcast recente sobre aquela história de o primeiro erro para quem quer mudar é mudar sem querer mudar. No início, ele é difícil, mas eu precisava modificar a minha alimentação de forma que eu possibilitasse ter saúde para conseguir conquistar todos os projetos que eu tanto sonho. Projetos estudantis grandes que vocês não fazem nem ideia que existe, mas que em breve vocês terão conhecimento. Mas com certeza a transformação da vida de cada um de vocês. Isso me possibilitou hoje fazer atividade física todos os dias. E quando eu falo atividade física, eu estou falando de futebol, eu estou falando algo que me traz a minha infância. Eu amo futebol, eu amo jogar futebol, eu amo estar em futebol. Então, isso me remeteu à linha de infância, isso traz saúde mental. Eu faço corrida, eu faço musculação, eu regulei esse processo de alimentação e isso redundou a perda, é isso mesmo, a perda de 15 quilos. É exatamente sobre isso, é sobre saúde. E essa saúde, ela vai se refletir nas taxas, porque quando eu repeti os exames, todas as taxas elas passaram a estar regulares. Mas isso só foi possível porque eu decidi cuidar de mim. Eu passei a ter menos atividades? Não, muito pelo contrário. Eu só tenho criado novos e novos e novos e novos e novos projetos. Eu só passo a ajudar mais e mais e mais e mais pessoas. Porque lá em 2023 eu não tinha um podcast. Lá em 2023 eu não tinha tanta frequência no YouTube, não tinha tanta frequência no Instagram, existia, mas não com esse estilo de postagens. Em 2023, eu não tinha toda essa demanda de atividades de natureza física. E eu encontrei tudo isso dentro de uma jornada. É uma jornada que tem muitas atividades, mas é uma jornada que precisa ter prioridades. Porque se eu ficar doente do ponto de vista físico ou mental, tudo isso desmorona. Tudo isso que é toda essa carreira, né, construída ao longo de 17 anos, ela desmoronaria. Então, do que adiantaria pensar só nessa carreira se eu não tivesse a saúde mental e a saúde física para sustentá-la? É exatamente sobre isso. Olhe para si. Como você tem se portado diante das adversidades? Se você pudesse mudar a forma de pensar e agir, qual parte você modificaria? O que você faria diferente a partir de agora? Faça diferente. Priorize você. Seja a sua prioridade. Efetivamente, transforme a sua jornada. Transforme a sua jornada. Só você é capaz de modificar o seu patamar. Só você é capaz de ir para o próximo nível. Só você é capaz de efetivamente preencher talvez alguns vazios que estão dentro de você. Vá para o próximo nível. Para isso acontecer, você precisa cuidar de você. E esse cuidado de você vai permitir que você ame mais, que você dê mais atenção a quem você ama e que, principalmente, se isso for o mais importante para você, você conquiste de fato os seus objetivos, dentre eles a tão sonhada aprovação. Esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar, encaminha para aquela pessoa que você lembrou ao ouvir os trechos desse episódio, encaminha para ela e diz para ela por que ela precisa ouvir, por que você escolheu ela. Essa pessoa vai visualizar que você só podia encaminhar para uma pessoa, porque ela vai chegar nesse trecho do podcast. E você escolheu ela, essa pessoa vai se sentir extremamente feliz e grata
por você ter lembrado dela. Aliás, exercite a gratidão. Você que recebeu essa indicação, exercite a gratidão. Volta lá e agradece a pessoa que te encaminhou. Tá certo? Além disso, talvez você, nesse momento, não consiga efetivamente ter um equilíbrio mental, emocional, porque você não sabe qual é o passo que você precisa dar daqui para frente. Qual é o caminho que você precisa percorrer? Qual é o passo a passo que você precisa efetivamente encaixar na sua jornada? Se esse é o seu caso, na descrição deste podcast consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Assim como consta o meu Instagram, o direct é o @prof.alavinícius. Aliás, se você não segue o meu Instagram, siga para que você saiba exatamente as estratégias para se preparar para concursos de forma eficiente. Faz isso nesse momento, não procrastina. Manda um direct e diz de fato o que é que você precisa para ir para o próximo nível, quais são os aspectos, porque talvez você sente para estudar e não saiba por onde começar. Talvez você já estuda, mas parece que está caminhando em círculo, parece que não sai do lugar. Se esse for o seu caso, manda mensagem e pede ajuda para ir para o próximo nível da sua jornada estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 220. Valeu, grande abraço.